Boa noite, boa tarde, bom dia, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta para o nosso Minuto Tribunal Regional Eleitoral. E o assunto que nós vamos abordar hoje, neste momento, são as juntas eleitorais. Quem não sabe ainda, juntas eleitorais são um dos órgãos da Justiça Eleitoral, em conjunto com os tribunais regionais eleitorais, a instância máxima TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e também os órgãos singulares que nós estamos abordando, os juízes eleitorais. Por fim, as juntas eleitorais que nós vamos abordar neste momento, nós primeiro traçaremos algumas características, depois nós passaremos para a composição das juntas eleitorais, conseguinte nós vamos aí, então, características, composição, prazos importantes para o entendimento desse assunto e, por fim, as devidas competências. Tudo bem? Bora lá? Então, nosso primeiro assunto que nós vamos abordar são as características das juntas eleitorais. Primeira informação importantíssima é que a junta é um órgão colegiado. Por quê? É formada por mais de um membro, assim como o Tribunal Regional Eleitoral, assim como o Tribunal Superior Eleitoral, a junta eleitoral também são órgãos colegiados. Já os juízes eleitorais são órgãos singulares, ok? Muito bem. Além de ser um órgão colegiado, também são órgãos deliberativos de primeira instância. Por que deliberativos? Porque durante as eleições, nós vamos perceber lá nas competências, as juntas eleitorais resolvem impugnações, deliberam sobre determinados assuntos competentes, ok? Então, nós vimos que são órgãos colegiados, deliberativos e temporários. Como assim, professor? TSE e tribunais regionais eleitorais, eles são fixos, permanentes. Já os órgãos, as juntas eleitorais são órgãos temporários, porque somente vão existir prévio às eleições gerais ou municipais. Porque são formadas 60 dias antes das eleições e se desfazem após as eleições. Ok? Então, junta eleitoral são órgãos colegiados, deliberativos e temporários. Gravaram isso? Muito bem. Feita essa informação, como se dá a composição? As juntas eleitorais possuem um juiz de direito, que será o presidente desta junta, e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Portanto, a junta eleitoral ela terá números ímpares, ou 3, 1 mais 2, ou 5, 1 mais 4, porque nós temos um juiz de direito, que é o presidente desta junta, mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Tudo bem? Uma observação importantíssima. Esses cidadãos não precisam ter conhecimento jurídico, formação jurídica. Vamos trocar conhecimento por formação, né? Ou seja, não precisa ser formado em direito, especialidade em determinados assuntos, porque a formação jurídica não é exigida para esses cidadãos. Tudo bem? A prova pode questionar isso de você. Feito isso, temos algumas competências para constituir uma junta. Quem constitui uma junta? O próprio Tribunal Regional Eleitoral. Além de constituir a junta, e nós vamos ver o prazo que isso será feito, designa uma sede e a devida jurisdição. Normalmente, o município terá uma zona eleitoral. Cada município corresponderá a uma zona eleitoral. E a zona eleitoral nós teremos uma junta eleitoral. Porém, nós teremos aí municípios que vão ter aí mais de uma zona eleitoral, sendo assim o tribunal, corrigem aqui, tá? Tribunal Regional Eleitoral poderá organizar mais de uma junta eleitoral. Claro, né? Então, quem constitui a junta? Tribunal Regional Eleitoral. Se o município tiver mais de uma zona eleitoral, o que vai acontecer? O Tribunal Regional Eleitoral poderá, não é obrigatório, não é compulsório, poderá organizar mais de uma junta eleitoral. Tudo bem? Vejam agora que nós abordaremos os prazos. Então, nós tratamos que a junta eleitoral ela será constituída até 60 dias antes das eleições. Feita essa constituição da junta, eu vou divulgar o quê? A divulgação dos membros
dessas juntas eleitorais até 10 dias. Vamos corrigir as informações aqui, pessoal. Vejam, a nomeação ela ocorre até 60 dias antes das eleições. Só que antes da nomeação, vamos corrigir as informações aqui, antes da nomeação eu tenho a divulgação, vamos corrigir a informação desse quadro, a divulgação dos nomes, preste atenção, dos nomes que pertencerão à junta eleitoral. Muito bem. Feita a divulgação dos nomes, essa divulgação ela é feita até 70 dias antes das eleições, portanto, 10 dias antes da nomeação. Óbvio isso, né? Então, vamos entender aqui. Nomeação até 60 dias antes das eleições, certo? Só que antes de nomear, eu faço o quê? Eu preciso divulgar os nomes que eu vou nomear futuramente. Só que é feita essa divulgação dos nomes que pertencerão à junta 70 dias antes das eleições, ou seja, 10 dias antes dessa nomeação. Feita a divulgação dos nomes, eu tenho um prazo de impugnar esses nomes até 3 dias, portanto, um partido, por exemplo, poderá fazer a impugnação dos nomes de determinada junta eleitoral. Então, vejam, 70 dias antes das eleições, divulgo os nomes que vão pertencer à junta. 3 dias após a divulgação dos nomes, eu tenho prazo para impugnar. Feita a impugnação, o Tribunal Regional Eleitoral dá uma resposta também em 3 dias. Esse prazo de 3 dias na Justiça Eleitoral é muito comum para recurso, por exemplo, por conta do princípio da celeridade eleitoral. Tá? A Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral é a mais célere dentre o corpo de justiças que nós temos. Justiça do Trabalho e demais, Justiça Militar e outras demais. Tá? Então, nomeação até 60 dias, divulgação dos nomes até 70 dias antes das eleições. A gente pode até inverter esse processo aqui, né? Então, até 70 dias a divulgação dos nomes. Aí eu tenho a nomeação, que é até 60 dias antes das eleições. Prazo para impugnação de 3 dias e resposta do Tribunal Regional Eleitoral em 3 dias. Então, grave. O que eu preciso gravar principalmente aqui? Quanto tempo que é feita a nomeação dos membros da junta? Até 60 dias antes das eleições. Esta é a informação primordial desse slide. Muito bem, quais são as competências das juntas? Primeiro, as juntas eleitorais têm um prazo de até 10 dias para apurar as eleições. Porém, esse dispositivo não se aplica à nossa realidade, né? Porque hoje nós temos o quê? Uma justiça informatizada, urnas eletrônicas, o processo é extremamente rápido. Acabou as eleições 5 horas da tarde, 7 horas, 7 e meia, 8 horas no máximo, nós já temos o resultado final dessas eleições, quiçá antes, né? Então, esse dispositivo ele se aplicava no momento que nós tínhamos o quê? Cédulas. Porém, quando há necessidade de substituição da urna por cédulas, o que acontece? Se faz necessário esse prazo, né? Apesar que, mesmo assim, a contagem é muito rápida. Porém, esse prazo é mais para resguardo da Justiça Eleitoral. Então, o que vocês vão guardar? De acordo com o código, apurar no prazo de até 10 dias as eleições. Resolver impugnações e demais incidentes é uma das competências das juntas também. Expedir os boletins de urna, então tem a urna eletrônica, aquele boletim que sai com os votos para cada candidato naquela urna é uma competência da junta. E prefeitos, vice-prefeito, vereadores, quem faz a expedição dos diplomas são as juntas eleitorais. Portanto, cargos municipais, juntas eleitorais expedem diplomas. Não confundam com presidente e vice-presidente, que compete ao TSE. Não confundam governador, vice, governador, senador, deputado federal e estadual, que compete aos tribunais regionais eleitorais esta expedição de diploma. Tudo bem? Dúvidas sobre juntas eleitorais? Espero que não, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até o próximo Minuto TRE. Tchau, tchau.